Um outro ponto, a palavra mais coach dos programadores, né? Escalabilidade. Escalabilidade é o que funciona para todo mundo. Mas nesse caso, eu vou focar muito na escalabilidade horizontal, tá? Então, assim, eu consigo crescer o número de máquinas muito mais fácil com um banco de dados não relacional do que um relacional. Por exemplo, é muito comum no NoSQL eu ter shardings, algumas vezes para configurar ou pré-configurado. Eu eu tenho algumas configurações de utilização de ID, né? Por exemplo, o Cassandra trabalha com Bloom Filter. Então, esses são os pontos assim mais evidentes. Olhar também a estrutura que você quer armazenar as informações, do que o seu negócio precisa e como você quer buscar a informação. Sobretudo volumetria. Então, por exemplo, Event Driven Design. Você gera muitos dados, só que eles expurgam a cada 1 ano e meio. No NoSQL é muito comum e muito fácil você fazer o TTL, né? Que é o Time to Live de cada objeto, de cada linha, de cada coluna. Então, daria uma olhada nesses quesitos, tá? Escalabilidade vertical, desculpa, horizontal. Estrutura de dados, então, por exemplo, como eu falei, né? Eu quero usar grafos porque eu tenho relação, eu quero fazer busca de propriedades. Eu quero uma pessoa que conheça a pessoa e essa pessoa também conheça a outra pessoa. Por exemplo, eu conheço o Helder e o Helder também me conhece, então façam que a gente seja amigos, nesse princípio básico. No relacional já é muito difícil, porque é a tabela se autorreferenciando. No banco de dados grafo já é muito mais fácil. Aliás, ele é feito para isso. E por aí vai, né? Então, por exemplo, o Renan é muito famoso. Então, assim, eu conheço o Renan, mas não necessariamente o Renan me conhece, sabe? Então, assim, são esses pontos que eu daria uma atenção muito maior. Puxando para erros, o erro número 1, que o Arthur até achou que era o mais simples, não é modelagem. A galera ainda continua errando na modelagem pelo simples fato de que achar que, não, caramba, eu vou fazer o que eu fazia com relacional no NoSQL. Cara, nunca funciona. Nunca dá certo. Aliás, tem até uma pergunta do Bruno aqui que acho que a gente pode voltar daqui a pouquinho. Mas você tocou num assunto interessante que é de modelagem. Que eu acho que uma vez que você escolheu, é o mais importante e é onde provavelmente a galera mais erra, né? O que você destacaria, assim, né? Eu estou seguindo mais ou menos a estrutura do livro, até para a gente ter um guia, né? Então você Sim, fala sim. de modelagens e de particionamento dinâmico aqui, aí está listando do chave-valor, wide column, time series, document e graph. O que você destacaria de cada um, assim, mais ou menos? Olha, o primeiro ponto é que a desnormalização é a sua maior amiga, né? No livro, eu tenho esse péssimo hábito de falar de história. Eu sou um cara muito fascinado. Então, eu tento traçar uma linha do tempo com motivação e razões econômicas, porque nasceu relacional há 80 anos atrás, né? Porque o armazenamento ele era muito caro. Então, a normalização foi um design econômico para a época, porque o armazenamento ele era muito caro e o tempo de resposta não era tão importante. Hoje, economicamente, mudou, né? Então, cara, eu consigo ter 1 tera ali na esquina. Eu vou numa loja qualquer, em qualquer loja eu tenho 1 terabyte. Então, armazenamento é barato, só que o tempo de resposta já é difícil. Se eu falar para você que há 5, 10 anos atrás as pessoas ficavam numa fila para comprar alguma coisa, ninguém vai acreditar no que eu estou falando, cara. Nossa, é impossível, Otávio. Se tá dando a fila de espera, eu vou para outro site. Então, assim, o primeiro ponto é a motivação econômica dos bancos de dados não relacionais, né? Então, assim, meu foco é, sim, tempo de resposta. Então, a primeira dica é faz a modelagem, no geral, pensando de como você vai buscar a informação. Principalmente bancos de dados como Cassandra e MongoDB, esse é o maior tipo, né? Que eles chamam de Query Design Query. Ou seja, o princípio de fazer Query Design Driven. Ou seja, eu sei orientar a query que eu quero realizar a busca. Então, ou seja, o mesmo objeto, ele pode ter modelagem diferente de acordo com o meu contexto. Então, eu falei isso ontem, né? Então, eu tenho uma lista de contatos. Cara, se eu quero saber
Toda vez que eu quero saber os contatos, eu quero também saber as informações sociais, eu coloco isso como UDT no Cassandra ou como campos embarcados no MongoDB, por exemplo, e trago tudo junto para mim. Ah, mas nesse caso não, eu quero só a informação dos meus amigos e sempre vou utilizar isso, cara. Coloco junto. Ah, mas isso pode duplicar. Sim, isso pode duplicar. Só que a busca pela chave ainda é mais rápida. O problema vai ser a escrita ela é barata. Então você pode criar eventos, você pode fazer qualquer procedimento justamente para atualizar todo mundo que tem aquela informação, por exemplo. Muito bom. Acho que dá para a gente pegar uma pergunta aqui, para a gente ir revezando. Sim. Ó, tem uma legal aqui do. Deixa eu ver. Aqui, do Bruno. Deixa eu pôr na tela até. Que ele fala: ó, o NoSQL tira tudo que é bom do SQL. A questão é saber o problema que ele resolve. Se os dados são transacionais, qual o motivo de usar o NoSQL? Nossa, Bruno, checkmate. Se você está vendo, por exemplo, que você quer um ACID, então falando de um banco de dados com mais de 70 anos de maturidade. Cara, se não faz sentido usar o NoSQL, não usa o NoSQL. Ponto. Então, quando a transação é muito forte, quando você quer a normalização, as ferramentas e o ecossistema do banco de dados relacional é muito mais alta, é muito mais forte. Não tem como comparar. Cara, ferramenta de backup restore, as formas de backup restore já estão consolidadas no mercado. Você já tem vários cases, você tem Maturity Model, você tem o Gartner, você tem a Forbes falando sobre isso. Então, assim, a ideia do NoSQL não é depreciar o SQL não, tá? Ele continua sendo muito válido. E respondendo a sua pergunta, se eu quero uma transação muito forte, eu não usaria também, não. Eu uso bancos de dados relacionados até hoje, tá? Então, assim, vá tranquilo aí que você está fazendo certo. O melhor problema para a melhor ferramenta para o melhor contexto. Acho que é mais ou menos o dilema do microserviços, né? Se não está óbvio porque você precisa utilizar, é porque provavelmente você não precisa utilizar, né? É isso. Não sei se eu posso pegar do Renan. Ele Pode pergunta falar. se o NoSQL vai ser dominante ao futuro da persistência de dados. Então, lembra lá do ciclo da hype que o Gartner fala? Que ele fala que chega um momento que começa a usar pra caramba, começa a ficar bastante usado, depois cai na recessão, depois vai para o platô da produtividade. Eu acho que hoje o NoSQL está no platô da produtividade. Então, há 4, 5, 6 anos atrás, mais ou menos, tirava a paciência de tanto ouvir NoSQL, né? NoSQL. Tem que usar MongoDB, tem que usar Cassandra. Eu quero arquitetura igual do Netflix, você tem que usar aquilo, tem que usar aquilo outro. Finalmente a gente entendeu que não é assim, né? Agora a gente entendeu que não resolve todos os problemas, não vai resolver a paz da Ucrânia com a Rússia, não vai resolver nada disso. Ele vai ter os seus problemas específicos. Então, eu acho que não. Não vejo o NoSQL como dominante. Eu acho que ele vai acabar ocupando cada vez mais um nicho que ele deve ocupar. Então, eu quero fazer sistema de recomendação. Cara, ou vou usar o Grafo, ou vou usar o VectorDB, por exemplo. Eu quero um ponto de escalabilidade vertical mais forte. E eu quero abrir mão da consistência em alguns casos. Cara, usa o Cassandra e não tem nenhum problema. Eu quero focar muito mais na minha leitura do que na minha escrita, por exemplo. Cara, o MongoDB em alguns casos vai funcionar muito bem. Porque o relacional, cara, tem queries, subqueries, tem join, left join, a consistência é muito boa. Para alguns casos de análises, não faz sentido ter muito dado duplicado, isso pode complicar. E dado duplicado quer dizer trabalho para manter atualizado, né? Desnormalização não quer dizer inconsistência de dados, são dois pontos diferentes. Então eu acho que não. Eu acho que ele vai, até seguindo o que o Gartner e o próprio survey da Stack Overflow, ele não vai matar o Postgres, mas ele vai ter o seu local consolidado ali no mercado. Vai estar entre os tops 10 fácil. Pegando um gancho em algo que você falou agora, e falando de buzzword, né? Falando de modinha, a buzzword do momento é IA, né? E com IA, a gente agora está vindo muito ouvindo falar de bancos vetoriais, né? E você comentou aí de vetorial. Você acha que vai ter um boom de soluções, de APIs e
dessa tecnologia de banco vetorial ou não? Você acha que isso está estabelecido já? Olha, eu acho que AI agora entrou no processo do que foi o NoSQL atrás, do que era cache de segunda nível atrás, do Data Grid atrás, do que foi Kubernetes. Não, vai, o Kubernetes ainda tá sendo um negócio, né? Tá enchendo o saco ainda. Microservice Mas... atrás, então eu sinto que o AI vai ser o que todas essas ferramentas foram, assim. Uhum. Então vai tentar usar em todo tipo de canto e naturalmente não vai dar certo e uma hora vai chegar num platô de produtividade, seguindo aquele fluxo do Gartner. Vai lembrar que esse fluxo aí, esse gráfico dele já tem 10 anos, aí, até o momento não foi quebrado.